Olá, hoje o nosso tema é ah, aquele dilema que muitos investidores estão sentindo. E agora? Vale a pena entrar em Banco do Brasil, em BBS3? A gente pegou um artigo da Empíricos que trata justamente disso e propõe uma estratégia. Exato. O contexto, acho que todo mundo acompanhou, né? Foi aquela queda forte nas ações, coisa de 26% desde meado de maio ali, depois que saíram os resultados do primeiro trimestre. Acendeu um alerta geral. Com certeza. Então, o nosso objetivo aqui é explorar essa sugestão que a Empíricos deu para quem está pensando em BBAS3, sabe? Tentar entender como equilibrar o potencial de ganho com o risco envolvido. Ok, vamos desembrulhar isso. É uma situação bem ambígua, né? Por um lado, se a gente olha as métricas, a ação parece barata. O artigo até menciona isso. 0,6 vezes o valor patrimonial, menos de 4 vezes o lucro que projetam para 2026. São níveis baixos historicamente falando. Uhum. E ainda tem aquela expectativa sobre 2026, né? Uma eventual mudança política que poderia talvez melhorar a percepção sobre as estatais em geral. Certo. Mas, por outro lado, os riscos estão aí, são bem claros. A fonte ela destaca muito a preocupação do Felipe Miranda, lá da Empíricos, com os resultados mais imediatos, sabe? Especialmente do segundo trimestre. Ah, entendi. Tem a questão da inadimplência no agronegócio, que é um ponto de atenção forte e pode sim pressionar os próximos balanços. Não dá para ignorar isso. Ok, então temos um ativo que parece descontado, mas com essas nuvens aí no horizonte, principalmente por causa do crédito para o agro e o cenário macro geral. Diante disso, dessa dualidade, o que a análise sugere? Como se posicionar? Olha, a proposta que eles trazem é uma operação mais estruturada. A ideia é tentar pegar a possível alta, mas com uma rede de segurança, digamos assim. Uma rede de segurança como? Basicamente, combina duas coisas. Primeiro, comprar as ações BBS3 mesmo, apostando que elas vão subir. E segundo, ao mesmo tempo, comprar opções de venda, as famosas puts, sobre essas mesmas ações do Banco do Brasil. Ah, as puts. Isso. Essas puts, elas funcionariam como um seguro, entende? Uma proteção contra quedas mais fortes no preço da ação. Entendi a lógica. Você participa se subir, mas limita a perda se cair. Só que comprar essa proteção com opções ainda mais por um prazo mais longo, geralmente é meio complicado aqui no Brasil, né? Falta liquidez, às vezes o preço é salgado. Exatamente. Essa é a dificuldade prática que a própria análise reconhece. O cenário ideal, segundo eles, seria conseguir uma put com o preço de exercício, o strike, bem perto do preço atual da ação e com vencimento mais lá na frente, talvez fim de 2026, para casar com aquele horizonte da possível mudança política. Faz sentido. Só que achar opções assim com liquidez boa é um desafio e tanto. Imagino. E aí, qual a solução prática? Bom, aí a sugestão se adapta ao que o mercado oferece. Uma alternativa é usar um assessor financeiro para ajudar a montar essa estrutura. Para quem opera sozinho, por conta própria, a indicação que eles deram foi uma put específica, que na época tinha mais liquidez, é a BBSM21A. BBSM21? Isso. Ela tem um strike de R$ 20,27 e o vencimento é em janeiro de 2027. O artigo mencionava um preço teto de R$ 1,30 para ela. E o ponto-chave aqui é, a quantidade de puts tem que ser a mesma da quantidade de ações que foram compradas. Entendi. Mesmo número de ações, mesmo número de puts, para ter a proteção na medida certa. Exato. O objetivo é ter a proteção, mesmo que o vencimento não seja exatamente aquele idealmente desejado, mas é o que tem liquidez. E qual o grande benefício dessa estrutura para o risco do investimento? Na prática. Olha, o principal é que a perda máxima fica travada, conhecida desde o início. Basicamente, ela se limita ao custo que foi pago pelas puts. Se as ações despencarem, não importa o quanto, a sua perda máxima é aquele valor do seguro. Porque a opção de venda vai se valorizar e compensar parte ou toda a queda das ações. A análise até comentava que, na época, a volatilidade implícita, que é meio que a percepção de risco futuro do mercado, embutida no preço da opção, não estava tão alta assim para essas puts, o que tornava esse seguro relativamente acessível, digamos. Entendi. Então, para resumir, é uma forma mais estruturada de abordar um investimento como o do Banco do Brasil, que chama a atenção pelo preço,
mas que, claro, tem riscos claros. Usar derivativos como as opções seria uma ferramenta para gerenciar esse risco de forma mais ativa. Precisamente, é uma tentativa de calibrar melhor a equação risco-retorno. Certo. E isso acho que nos leva a uma reflexão interessante, né? Sobre como esses instrumentos derivativos podem mudar bastante o perfil de um investimento. No caso do Banco do Brasil, que é muito sensível a fatores macro, a fatores políticos, adicionar essa camada de opções pode ser uma ferramenta poderosa para a gestão de risco. Sim. Mas exige mais conhecimento, né? Exige um entendimento maior do investidor. Então, fica a questão sobre até que ponto vale a pena buscar essas estruturas mais sofisticadas em nome da segurança, né? É um balanço entre complexidade e proteção.